Bem-vindo a todos! Vocês estão agora no curso Doses de Empreendedorismo, um curso de coquetelaria que será ministrado para a Feira de Gastronomia do IFPE do Cabo de Santo Agostinho. Meu nome é Paulo Teixeira e eu trabalho com coquetelaria há mais de 7 anos e vou passar para vocês o básico de conhecimento do que você precisa fazer para fazer bons coquetéis e também do que você precisa saber para entrar no mercado de trabalho ou mesmo se aventurar a fazer alguma forma de empreendedorismo nesses tempos pós-pandemia. Coquetelaria, eu não sei se vocês sabem, é um tipo de ciência que existe há muito tempo. Na verdade, a misturar bebidas para se adquirir um novo sabor não é uma tecnologia ou uma técnica nova. A gente tem esse tipo de cultura desde na Grécia, onde existiam misturas desde vinho até produções de garrafadas. E isso se traduz desde esse período extremamente antes de Cristo até hoje em dia. Mas a coquetelaria moderna só existe há pouco mais de 100 anos. Na verdade, ela foi moldada a partir do conceito da mistura de bebidas quentes para se adquirir um novo sabor e também ganhou extrema popularidade durante o período de lei seca americana, onde os bares tiveram que se tornar, em sua maioria, clandestinos, pois não podiam vender bebidas alcoólicas e, por muitas vezes, o processo de mistura para fazer o que hoje chamamos de coquetéis era uma forma de disfarçar as bebidas que eram vendidas dentro dos bares para tentar burlar a lei anti-venda de álcool. A criação da coquetelaria moderna está extremamente ligada à difusão do conceito de bar. Bar, embora o seu conceito em si não seja novidade, pois a venda de bebidas alcoólicas e a venda de produtos baseados nelas não seja exatamente uma novidade, eles se diferenciam do conceito de restaurantes. Os restaurantes se popularizaram desde a época da Renascença, onde foram desenvolvidos a partir do conceito dos restaurateurs, que eram locais feitos para viajantes recuperarem energia, enquanto o bar, na verdade, tem um conceito extremamente oposto. O conceito de bar moderno, que é o American Bar, ele é considerado nascido misto de período entre Estados Unidos e França. Uma das lendas de origem do bar é que justamente num bar americano se inspiraram em estabelecimentos franceses cuja uma barra de madeira separava o vendedor do comensal, no caso o cliente. Isso se popularizou pela ideia de separar um pouco mais, de dar um pouco mais de segurança às pessoas que estavam por trás do balcão, e popularizou-se se criar o conceito do bar americano, que eram bares onde as pessoas poderiam beber, em sua maioria em pé, separadas por uma barra grande. Essa barra que seria o que chamamos de barra do balcão. Esse espaço onde, além de servir de atendimento para o cliente, também serve de demonstrativo para tudo que pode acontecer e existe dentro de um bar. Mas sim, o que a gente precisa saber para fazer coquetéis, isso eu vou mostrar para vocês. As técnicas básicas, mas primeiro eu vou mostrar os equipamentos básicos. Você é uma pessoa que está começando agora, não comprou nada, não tem nenhum tipo de equipamento para a coquetelaria? Não tem problema, a maioria das pessoas não tem isso em casa. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Você tanto pode escolher equipamentos profissionais ou especializados para coquetelaria, mas o que acontece é, a coquetelaria ela funciona de maneira a utilizar ferramentas que podem ser muito facilmente adaptáveis, então eu vou dar algumas dicas sobre isso para vocês. Logo, se você não está podendo gastar muito dinheiro ou então não tem disponível algum tipo de equipamento desses à mão, não tem problema, você não vai ser impedido de começar a fazer drinks e coquetéis. Você só precisa ter um pouquinho de paciência, engenhosidade, e você vai ver que tudo que você tem em casa pode ser adaptado de alguma maneira. Ok? Vamos lá! E quais são os equipamentos essenciais para a gente fazer o nosso coquetel? Eu vou falar agora só de utensílios, certo? Então, um dos utensílios mais básicos de todos para vocês utilizarem é a coqueteleira. A coqueteleira tem várias formas, a gente tem pelo menos 3 formas básicas de coqueteleira. Essa daqui que eu vou mostrar para vocês é a coqueteleira Boston. O que é a coqueteleira Boston? Basicamente ela é composta por um copo maior e um copo menor, o tin e o mini tin, que eles se mesclam. Nesse processo você vai colocar todos os ingredientes do seu coquetel aqui dentro, e esse fechamento hermético vai impedir que ar entre e também todos os ingredientes dentro saiam, o que é muito importante para você e para a sua preparação. E assim você vai conseguir misturar e fazer uma mistura mecânica com o movimento dos seus braços, onde você vai segurar o fundo da coqueteleira,
o topo da coqueteleira, balançar de frente para trás. Por quê? O que é que você sempre vai procurar quando você bate qualquer drink? Na verdade, qual a base essencial dos drinks? É a diluição que você procura no gelo e a forma de mistura que você está procurando. Na coqueteleira Boston, a forma de mistura mais proeminente é a batida mecânica, o que a gente chama de shaking. Então todos os ingredientes vão ser batidos com força, velozmente, cerca de 40 a 50 segundos, embora algumas formas de preparação são feitas de maneira diferente, um pouco mais de tempo ou um pouco menos de tempo, certo? Mas o que acontece? Você não tem uma coqueteleira Boston disponível, ou você não tem onde comprar, ou não tem dinheiro para comprar. Você não vai fazer um drink? Claro que não. O que você vai fazer é procurar algum tipo de pote que possa ser fechado hermeticamente para que você misture todos os ingredientes dentro desse pote sem que ele vaze e sem que ar entre, porque ar também pode influenciar no sabor final da sua mistura. Então o que eu posso estimular para vocês? Procurar um pote vazio, limpo, higienizado, com uma tampa que feche bem, que não esteja furada e que você possa utilizar para colocar todos os ingredientes dentro desse pote, fechar, balançar vigorosamente e posteriormente servir o seu drink. Mas além disso, quais outros utensílios seriam interessantes? Um dos mais interessantes também é o dosador. O dosador é a base que você vai trabalhar todos os seus drinks. Por quê? Embora você possa ver em muitos locais bartenders ou então os profissionais trabalhando na base do olhômetro, isso na verdade é extremamente incorreto. Por quê? Porque isso evita que você consiga reproduzir um sabor que você gostou várias vezes de um coquetel. Isso tanto profissionalmente quanto amadoramente vai fazer você não ter qualidade no produto que você está criando. Então, a gente trabalha em coquetéis. No Brasil, a gente trabalha com ml. Se você ver receitas de fora, você vai ver receitas com onças ou CLs. Esse tipo de conversão pode ser encontrado na internet, mas é muito importante que você saiba que você tem que trabalhar com alguma forma de dosagem. Você não tem um dosador, não é um produto tão simples assim de encontrar, não tem problema. Você pode procurar outras formas de dosadores, como dosadores maiores, que não tem problema. Profissionalmente, não é uma boa escolha, mas se é o que você tem em casa, usa isso que não vai ter problema nenhum. Beleza, a gente está falando sobre coqueteleira, dosador, outras coisas que a gente vai utilizar. Eventualmente você vai precisar coar alguma coisa do seu coquetel, seja para retirar o gelo que você utilizou para bater ele, seja para retirar qualquer tipo de material que você tenha macerado dentro do seu coquetel. Então para isso você vai precisar de uma peneira. Na coquetelaria a gente usa peneiras próprias para isso, são fáceis de serem encaixadas nas coqueteleiras. A gente chama isso de strainer, que ele tem uma modulação que é fácil de encaixar, vocês podem ver, e ela é específica para retirar os pedaços mais grossos de maceração. Se você não tiver disponível isso, você pode simplesmente procurar uma peneira. Peneiras pequenas dessas não são tão difíceis de encontrar, você pode encontrar de metal ou de plástico, e mesmo se você não tiver, você pega uma peneira grande que não tem problema não, porque o importante de uma peneira é só peneirar. Se você tiver essa função, tá tudo certo. Por fim, 3 itens, você vai precisar de um macerador, ou seja, de uma forma de esmagar os seus frutos para retirar o sumo. Você pode utilizar isso liquidificadores ou então barras para macerar. Qualquer tipo de coisa você pode macerar. O importante é que você consiga macerar dentro do seu copo. E para além disso, você vai precisar de uma colher de bar. Colher de bar a gente chama de bailarina. São colheres especiais, por quê? Porque elas são feitas com um cabo mais longo. Normalmente, a ponta da colher é um pouco mais estreita e mais longa também, justamente para facilitar o movimento de inserção da colher dentro da coqueteleira, para facilitar você mexer o seu drink. E também as melhores bailarinas, elas vão vir com um detalhe sextavado aqui, uma curva parafusada na sua colher de bar, que ela facilita o movimento de giro da colher dentro dos seus dedos. É uma técnica que você vai aprender posteriormente, que ela facilita você mexer para fazer os seus drinks mexidos. A gente vai chegar nisso não. Mas se você não tiver uma colher especializada para isso, você pode usar simplesmente uma colher. Nada vai te impedir, você só vai ter um pouco mais de trabalho, mas você vai conseguir chegar onde você quer. E por fim, não é essencial exatamente, mas um belo item na sua coleção, eu posso trabalhar aqui o Mixing Glass. O que é o Mixing Glass? Na verdade, é só um copo grande
com um vidro um pouco mais grosso, para não passar o calor tão facilmente assim, que ele vai servir para você fazer as misturas das bebidas inseridas. Normalmente nesse mixing glass você não vai colocar ingredientes grossos como frutas ou coisas de difícil imersão. Eles são utilizados para você misturar ingredientes que você não quer uma alta diluição do gelo, mas que você consegue misturar facilmente apenas mexendo com a colher. Certo? Então é para isso que serve o mixing glass. Se você não tiver um mixing glass, você pode chegar naquele mesmo pote que eu mostrei anteriormente e utilizar ele apenas sem a tampa para fazer o seu processo de mexer. Esses são os utensílios básicos para você começar a fazer coquetelaria. Agora a gente vai falar um pouco sobre as técnicas básicas da coquetelaria. Falando sobre as técnicas básicas da coquetelaria, a gente tem que trabalhar que existem 3 formas básicas de você fazer o drink. Elas são batido, mexido e montado. Essas formas, elas basicamente definem como vai ser o resultado final do seu drink, isso baseado também na família do seu drink. É importante trabalhar isso com vocês. Os drinks eles podem ser longos, curtos e shots. Drinks longos normalmente são drinks com bastante gelo, feitos para ser extremamente refrescantes, portanto, não incomumente ou vão ser drinks mais ácidos ou eles vão ser finalizados com algum tipo de componente carbonatado. Então podem ter finalização com água com gás, refrigerante, espumante e demais tipos de bebidas. Mas não obrigatoriamente, ele pode ser simplesmente finalizado da maneira que ele é, mas a ideia principal de um drink longo é ser um drink refrescante. Drinks curtos são drinks normalmente mais fortes. Eles são drinks feitos para serem um pouco mais fortes, ter menos gelo e o processo de diluição de gelo ser um pouco mais lento. Então você vai ver exemplos de drinks um pouquinho mais potentes e normalmente servidos em copo baixo. E os shots normalmente são drinks servidos sem gelo. Eles são drinks servidos em copos pequenos de doses. Eles são, em sua maioria, drinks muito simples e feitos para ser bebidos num gole só. E agora eu vou mostrar para vocês. Na divisão, nós temos os drinks batidos, que são os drinks preparados na coqueteleira. Uma exceção são drinks que são batidos no liquidificador, mas não são muitos drinks. A maioria dos drinks batidos são preparados na coqueteleira, onde você vai no tin ou no mini tin. Se houver um processo de maceração, você vai macerar os ingredientes dentro do copo, colocar os outros ingredientes, adicionar gelo, fechar a coqueteleira com o movimento certo. Não vai ter risco dela abrir porque isso é um processo de fechamento hermético. E vocês vão balançar, vocês vão segurar no começo e no final da coqueteleira e mexer de frente para trás para que o gelo percorra todo o percurso da coqueteleira para resfriar o seu drink rapidamente. Os períodos de tempo que você passa batendo normalmente são cerca de 40 segundos vigorosamente. Após isso, você vai abrir a coqueteleira, normalmente com o maior copo virado para baixo, e utilizar a sua peneira encaixada para colocar o seu drink no seu copo. Alguns drinks eles vão permitir que você adicione todo o produto batido direto no copo, mas não são a maioria. A maioria você vai ter que coar o produto final no copo, utilizando um novo gelo que não esteja diluído. O segundo tipo de drink que eu vou mostrar para vocês é o drink mexido. São os drinks que são preparados normalmente no mixing glass, onde vocês vão adicionar todos os ingredientes juntos, posteriormente o gelo e fazer a mistura da bebida. Esses drinks, eles misturam bebidas com densidade não muito diferente para que o processo de mistura seja mais simplificado. E o efeito é que você vai ter uma diluição um pouco menor, porque o seu processo de resfriamento também é um pouco mais rápido. Também vai ser um pouco menos agressivo, porque na verdade o seu ideal é só resfriar um pouco o drink e fazer a mistura simples dos produtos que você vai utilizar no seu coquetel. E por fim eu vou mostrar para vocês os drinks montados. Normalmente os drinks montados eles serão apresentados em copos baixos. Um exemplo de drink montado, por exemplo, é a caipirinha, onde a gente prepara todos os ingredientes e finaliza eles no próprio copo que vai servir. Tem alguns exemplos de drinks montados que podem ser em copos longos, mas dificilmente você vai ter exemplos de taças para a produção dos seus drinks montados, porque taças normalmente são receptáculos mais frágeis e podem quebrar mais facilmente. Tá certo?
Essa é a parte 1, é a parte mais básica daqui do curso de coquetelaria. Espero que vocês já comecem a repassar e pensar nisso, e posteriormente eu vou passar mais algumas informações para vocês. Tá bom? Bem-vindos a todos, espero que vocês gostem. Até mais!